bem, bom dia. A gente está Bom aqui dia. para mais uma entrevista do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, pela Supervisão de Qualidade de Vida, em parceria com a Escola de Contas. Hoje, o nosso tema é de extrema importância, que é sobre o Outubro Rosa. Eu sou Ana Paula Pierre, eu sou médica aqui do Tribunal de Contas e sou médica intensivista, e hoje a gente vai conversar com a doutora Patrícia Golino, que é professora de medicina, é ginecologista obstetra, sobre esse tema tão importante. E de antemão, Patrícia, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar, de bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante. E então eu abro então a nossa conversa perguntando as suas considerações iniciais sobre esse assunto. Então, bom dia, obrigada pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui, realmente é um assunto muito importante, né? O Outubro Rosa, na verdade, é uma campanha que se iniciou lá pela década de 90, né, com o objetivo de informar e conscientizar a população em geral, não só as mulheres, né, sobre o risco do câncer, sobre as medidas preventivas que podem ser tomadas para diagnóstico precoce, onde a gente tem aí uma grande chance de cura, né, quando os casos são diagnosticados bem no início, né, esse é o objetivo do Outubro Rosa. E qual Que é seria importante. só um pouco. E qual seria então, assim, quando você está falando do Outubro Rosa, está falando do objetivo do diagnóstico precoce, do objetivo da Uhum, prevenção, da conscientização. E aí a minha certo. primeira pergunta é: isso é para quem? Quem tem que se prevenir? Então, a gente tem, o câncer de mama, ele acomete principalmente as mulheres, ele é o câncer que mais acomete as mulheres no mundo todo. Os homens podem ser acometidos de câncer também, mas é uma porcentagem muito pequena, só 1% dos homens são acometidos com câncer de mama. Mas a grande maioria das mulheres, principalmente nos países mais desenvolvidos, o câncer é a primeira causa de mortalidade, né? No Brasil também, é a primeira causa está entre as principais causas de mortalidade materna, principalmente nas regiões mais desenvolvidas, no sul e no sudeste. Então, é uma campanha de conscientização, principalmente porque o câncer ele tem acometido as mulheres numa fase mais precoce, né? Se antes a gente achava que o câncer de mama era uma doença que ficava restrita a mulheres acima de 50 anos, hoje a gente já tem visto mulheres com grande risco a partir dos 30, 35 anos, né? Então, a importância de divulgação e de conscientização masculina também, até porque a gente sabe que as políticas públicas no nosso Brasil, em grande parte, ainda são feitas por um grande número de homens, né? E é preciso que eles também tenham consciência da importância de disseminar a cultura de prevenção do risco de câncer de mama e, principalmente, atuar, participar, principalmente na questão da prevenção secundária, né? Então, Patrícia, fala um pouco sobre quem você comentou sobre a necessidade de prevenção, mais cedo, né, do Aham, que anteriormente, né, e a coisa da prevenção primária e a prevenção secundária. Então tá. as minhas perguntas para ti é: quem tem maior risco, Uhum, e o que é, na verdade, a prevenção primária e a prevenção tá. secundária? Então, as mulheres com mais riscos de câncer de mama são aquelas mulheres acima de 40 anos, ainda é assim, né? Mulheres que menstruaram muito cedo, mulheres que entraram na menopausa muito tarde, mulheres com histórico familiar de primeiro grau de câncer de mama e outros cânceres como cólon, ovário, câncer de endométrio, mulheres nulíparas que nunca tiveram filhos, né, com baixa paridade ou com uma paridade muito tardia. Essas são mulheres com risco de câncer de mama. Mulheres com mutações genéticas para o câncer de mama também são mulheres de risco muito elevado para esse câncer.
A gente fala de prevenção primária, na verdade, é mudança de comportamento, é estilo de vida, né? Já existem estudos hoje mostrando que mulheres que fazem controle do ganho de peso, têm uma nutrição mais adequada, principalmente com diminuição de gordura, de embutidos, mulheres que fazem atividade física, essas têm uma redução de até 28% do risco de desenvolver câncer. Então, a gente consegue uma redução só com mudança no hábito de vida, controle do ganho de peso, atividade física regular. Então, só por isso a gente já conseguiria fazer a redução. A prevenção secundária já seria uma avaliação clínica, né? E a avaliação mamográfica, porque a mamografia é o nosso exame de excelência para o rastreio do câncer, principalmente o câncer nas fases iniciais. A gente sabe que o câncer, as lesões iniciais, elas são subclínicas, né? Elas são assintomáticas. E as lesões, quando você já faz uma detecção de uma lesão no exame clínico, então a chance de você ter alterações, por exemplo, quando nódulos fixos, os famosos gânglios axilares, né, os gânglios cervicais, né, na região do pescoço, às vezes alteração da pele, da mama, retração de mamilo, então são situações em que você pode detectar isso no exame médico. Então, é preciso fazer o exame clínico das mamas anualmente, né? Toda vez que você vai a um consultório ginecológico, é importante que se faça esse exame da mama e, para complementar esse exame da mama, a mamografia. O que a gente tem hoje preconizado no Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde preconiza que entre os 40 e os 50 anos, essa mamografia ela só seja feita se a gente, no exame clínico, encontrar alguma alteração, né? Então, se o exame das mamas tiverem algum nódulo ou alguma alteração que justifique fazer a mamografia. E que as mulheres acima de 50 anos, dos 50 até os 69 anos, que elas façam essas mamografias a cada 2 anos. Já a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Radiologia já preconizam que a gente faça anualmente essa mamografia a partir dos 40 até os 74 anos. E isso nas pacientes, na população geral de baixo risco, mas quando identificado uma paciente de alto risco, é aí que essas pacientes passem a fazer a partir dos 30 anos, né? E hoje a gente tem ainda a situação que é muito disseminado, principalmente aqui no Brasil, as pacientes com prótese mamária, né? Então, essas pacientes com prótese mamária, elas podem também fazer mamografia, não há nenhum problema para mamografia, ela demanda uma técnica mais apurada para colocar a paciente na maca, né, porque você precisa fazer uma tração melhor dessa mama que fica acima da frente da prótese, e, às vezes, em algumas situações, quando você tem uma dúvida no exame mamográfico dessas pacientes, aí a gente lança a mão da ressonância nuclear magnética da mama para poder complementar ou tirar as dúvidas dessa mamografia. Então, Patrícia, assim, qual seria para uma mulher, né, uma mulher adulta, né, qual seria a melhor, né, a indicação, a melhor rotina? Na verdade, a gente está falando de cuidado, né? A gente não está falando só, está falando de cuidado. Uhum. O outubro rosa, ele nos lembra isso, né? Então, qual seria a melhor rotina do cuidado de uma mulher? Então, eu assim, enquanto mulher, enquanto ginecologista, né, o que eu vou te dizer é assim, o cuidado diário é o cuidado com a alimentação, né? Então, uma alimentação balanceada, com redução da quantidade de gordura, para fazer esse controle de peso. Também não é só o controle de peso, né? O controle do que a gente ingere, porque às vezes a pessoa é magra, mas ela tem uma alimentação excessivamente gordurosa, gordura de origem animal, que contribui para esse tipo de alteração, e atividade física
mesmo, regular, né? Lógico, dentro da capacidade de cada um, dentro da possibilidade de cada um, mas uma atividade regular, não é aquela atividade física só da segunda-feira, porque a gente está com consciência pesada, mas é fazer uma atividade. Não gosta de fazer academia, levantar peso, então vai fazer caminhada, vai fazer um outro tipo, vai andar de bicicleta, vai fazer uma atividade qualquer, mas precisa, o corpo precisa estar em movimento, né? A gente já sabe que isso tem um potencial redutor muito grande da incidência de câncer. Consultas anuais com seu ginecologista, né? Então, hoje o Ministério da Saúde nem recomenda mais o autoexame da mama como um exame de prevenção primária, né? Como uma conduta de prevenção primária. Mas é importante que a gente sim examine as nossas mamas para que a gente conheça as nossas mamas e possa ser o primeiro detector, né? Então, assim, é válido fazer o autoexame? É válido. Com que frequência vai ser feita? Não importa a frequência, né? Desde que não se faça todos os dias, para também não estar estimulando o tecido mamário, mas é importante que, eventualmente, a gente faça o nosso autoexame e que a gente vá ao consultório ginecológico uma vez por ano para que essa mama seja examinada, né? E, lógico, fazer os exames mamográficos como recomenda as grandes sociedades, porque estão baseadas em estudos. A gente entende que a conduta do Ministério da Saúde é uma conduta de saúde pública, né? É atender o máximo de pessoas com os recursos que a gente tem. Mas quem pode fazer, deve fazer, sem medo, sem preconceito. Às vezes as pessoas falam comigo, eu não quero fazer porque eu não quero descobrir que eu tenho câncer. Sim, mas se a gente tem possibilidade de tratar e ser curada quando você faz o diagnóstico precoce, não tem justificativa para isso, né? Porque o dano depois, tardio, é muito pior. Então, essa é a conduta adequada, é você fazer essa prevenção primária, é você procurar fazer a prevenção secundária, se tiver histórico, câncer de mama, ou história pregressa de câncer, então você procurar mais cedo ainda o tratamento, a prevenção, né, a avaliação e as condutas necessárias para evitar um diagnóstico tardio, porque a questão não é evitar de ter o câncer, a questão é evitar de você fazer a descoberta numa situação em que o câncer já não tem um tratamento mais tão efetivo. Essa era a minha pergunta para ti. A gente está chegando ao final da entrevista, então, assim, a minha pergunta para ti é qual é a diferença, qual é o impacto para uma mulher que faz o diagnóstico de câncer de mama numa fase precoce, nessa fase mesmo de descoberta só por mamografia, e uma mulher que faz o diagnóstico já numa fase tardia. É a cura para quem faz o diagnóstico na fase precoce. Essa é, sem dúvida, o maior benefício que a gente pode ter, é a cura total do câncer, né? A facilidade em se tratar, em se extirpar uma lesão e fazer o tratamento a seguir. Patrícia, então, eu queria ouvir as tuas últimas considerações, acho que seus esclarecimentos foram absolutamente espetaculares, e a gente está chegando no final, e eu abro para os seus últimos comentários. Eu só quero fazer um alerta, gente, não custa, né? Não custa fazer, são mudanças no comportamento que são difíceis no início, né? Principalmente quando eu estou falando de prevenção primária. A prevenção primária, a alimentação adequada e atividade física é uma coisa que às vezes dói na gente quando a gente está começando, mas depois que a gente começa e muda os nossos hábitos, é fácil a gente seguir naquilo, né? Então, às vezes, como eu falo assim, tirar o sal da comida é difícil nos primeiros dias, mas depois que você se acostuma com aquela comida com pouco sal, o sal faz até mal, porque você sente que aquele sabor já não te pertence mais. Então, é a mesma coisa com relação à mudança no comportamento das pessoas, né? Tanto do ponto de vista de mudar mesmo o seu dia a dia, como de procurar ajuda e buscar fazer a prevenção, porque o exame ele dura 5, 10 minutos, é um incômodo, é um desconforto momentâneo que salva uma vida. Patrícia, muito obrigada, então, por você estar aqui com a gente, esses esclarecimentos eu que agradeço. Maravilhosos, e a gente, então, encerra a nossa entrevista, agradecendo a todos. Ótimo, meu bem.
Eu Tchau, que gente. agradeço. Um grande beijo. Tchau, tchau.